Pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, professor de português do Poliedro e vim para comentar a prova de português do ITA de 2018. Obviamente eu vou dar as impressões de toda a equipe de português, né? Não é só a minha visão, mas a da equipe como um todo. Começamos com literatura, que justamente foram as primeiras questões. Caíram os 3 romances que o ITA colocou na sua lista e as questões sobre eles versaram sobre leitura do enredo. Nada de crítica, nada de comparação entre eles, nada de algo além do enredo. Também caíram 3 poemas, eles mantiveram dentro da prova entre si um diálogo principalmente temático, então houve nas questões de poema uma intertextualidade temática. Cobraram, obviamente, a leitura do poema, alguns aspectos literários, poéticos, cobraram figura de linguagens, conversa com o leitor, algo bastante já esperado em tais questões que antes vinham no começo, no fim da prova do ITA e agora vieram no começo. Comento gramática, só caíram questões com as quais estávamos habituados, conjunção, vírgula, pontuação e valor de algumas palavras dentro de um contexto. Questões em geral medianas na sua dificuldade e obviamente mantiveram qualquer padrão que o ITA vinha de fato colocando em sua prova. E agora as questões de texto, foram 11 de texto, foram 3 de gramática e 6 de literatura, então novamente o ITA deu preferência para texto, 11 questões, privilegiando então o entendimento e análise de textos. Como de costume, caíram as 3 formas, né? Questões fáceis, medianas e difíceis. A gente destacaria que talvez este ano a prova de entendimento do ITA ficou um pouquinho mais difícil do que foi em 2016 ou 2017, mas nada, muito longe do normal. Então, talvez este ano as provas de entendimento tenham tido um pouco mais de dificuldade, mas não foi um aumento agressivo desse nível, não. Caiu a leitura de um texto mais referencial, um artigo de opinião, e um texto mais poético, foi uma música do Arthur Antunes, né? Algo também um tanto comum no ITA. Destaque para entendimento da ideia geral do texto, destaque para interpretações de fragmentos específicos, análises mais pontuais do texto. Destacamos também o diálogo entre textos, para você dizer o que havia de comum ou não entre os textos da prova de interpretação. Como é comum no ITA, caíram as questões de metáfora, uma figura tão recorrente. Houve destaque também para figura de linguagem, obviamente, tanto na prova mais de poesia, de poema, quanto na prova de interpretação. Eu destacaria também que a prova foi bem feita, nenhuma questão manifestou nenhum tipo de problema, de incoerência, que tem sido uma marca do ITA nos últimos 3 ou 4 anos. Desde então, o ITA vem fazendo ótimas provas de português. Na redação, a proposta manteve uma linha normal do ITA, o envelhecimento é um tema que, de algum modo, permeia o nosso cotidiano, também é um assunto frequente em muitas outras bancas, então é um tema, portanto, que não trouxe dificuldade para um aluno bem preparado. Além disso, é para se destacar que na coletânea da prova, e além do infográfico da prova de redação específica, houve muitas informações de diversas áreas ligadas ao envelhecimento ou ao idoso. Isso é positivo porque o aluno vai ler toda a coletânea da prova e vai ter uma gama bem extensa de informações. Isso facilita a produção da tese dele. A dificuldade seria apenas combinar alguns assuntos que ele viu nessa coletânea e formular a tese que ele achasse melhor. Ou seja, uma prova de redação democrática, ela fornece informações aos alunos e eles, a partir disso, vão montar, de fato, o seu texto. É isso. Grosso modo, a prova manteve o seu padrão de dificuldade, a sua característica, bem feita, nenhum problema que mereça ser citado aqui. Obrigado e até mais.